Bom dia, alunos e alunas. Chegamos agora às duas últimas aulas de conteúdo deste ano. Então, foi uma longa jornada com todas, né, os desafios que nós tivemos que enfrentar por conta da pandemia e outros problemas e ajustes que foram necessários, mudanças na forma de avaliação, mudanças na média geral de vocês, de 5 para 6. Então, foi um ano de desafios, mas estamos terminando. Aí eu espero que tenha sido também um ano de aprendizado, não somente de conteúdo, mas de aprendizado e de aprimoramento humano de vocês, de amadurecimento de vocês. Lembrando de questões importantes da disciplina. Para cada um dos temas desta sequência didática segundo reinado, temos um conjunto de exercícios. Então, há um conjunto de exercícios sobre política, que já está fechado, só vai reabrir às vésperas da 9, economia, política externa, escravidão e imigração e agora de fim do Império Brasileiro, tá? O Brasil, ele vai permanecer, né, como uma monarquia solitária nas Américas por um longo tempo. Né? As outras experiências monárquicas que nós tivemos aqui no continente e que falamos, como falamos, de América Latina no século XIX, foram breves e atribuladas. Então, no México, como é que termina a monarquia? A segunda tentativa de monarquia, né? Com a execução de um príncipe austríaco que tinha sido mandado por arranjos do governo francês, governo belga, governo do Império Austríaco, para governar o México. O imperador anterior do México também tinha sido executado, né, por um tribunal de fuzilamento. A outra experiência tinha sido no Haiti, em parte do Haiti, e o Brasil, durante o governo de Pedro II, se mostrou uma monarquia bem estável, mas isso não tornava a experiência monárquica menos estranha às Américas. Tá? E após a Guerra do Paraguai, que é considerado um divisor de águas, a situação ela se torna cada vez mais insustentável para a monarquia. E aí a gente vai ver como é que Dom Pedro II, que foi saudado como um símbolo de estabilidade, passa a representar agora, nas várias representações dele, como alguém velho, cansado e muitas vezes até alienado das situações, né, da realidade do país que governava. Então vamos começar. Quando nós elencamos os motivos, não vou usar causas, né, porque nós temos um conjunto de motivos que funcionam de forma entrelaçada para levar ao final do Império. Mas, se vocês quiserem pensar como causas, muito bem, não há problema se isso ajudar você a entender melhor o conteúdo, ok? Então, as motivações da crise do Império foram várias, tá? E elas se tornaram evidentes entre a década de 1870, fim da Guerra do Paraguai, e 1880, culminando lá com a abolição da escravidão, que está ali na nossa lista. Então vamos lá. Primeira questão: fortalecimento do exército com o fim da Guerra do Paraguai. Vamos falar disso agora, logo que entrarmos. A fundação do Partido Republicano. Havia republicanos nos dois partidos, conservador e liberal. Havia republicanos que não estavam em partido nenhum. Mas teremos a fundação de um partido republicano que vai agir no intuito de acelerar o fim da monarquia. Nós temos dois conflitos que recebem o título, né, são chamados de questão. Então, a questão religiosa, que é um problema com o Vaticano, que vai ter implicações aqui no Brasil, para, né, setores que apoiavam até então Pedro II, e a questão militar, que vai ser um desgaste muito grande com o exército. Tá? A Marinha se mantém à margem desse processo, é bom dizer. Nós temos também a difusão das ideias positivistas, que já falamos, como falamos de pensamento social e político no século XIX, mas vamos refrescar as ideias de vocês. A questão do estranhamento da monarquia nas Américas, que eu expliquei logo na introdução. Você tinha um conjunto de repúblicas e o Brasil como uma monarquia solitária, ainda que fosse uma monarquia estável e aparentemente sólida, era um regime anômalo, tá? E eu gosto de dizer que a monarquia terminaria de qualquer jeito.
Se não fosse da forma como foi, poderia ser com a morte de Pedro II, como um divisor de águas, que era o que alguns republicanos desejavam, que se esperasse a morte de Dom Pedro II para que viesse a República, que não se interrompesse o governo de Dom Pedro, porque ele era uma personagem respeitada, mesmo entre a maioria dos republicanos. É, se não viesse com a morte de Pedro II, viria provavelmente em algum momento do governo da Princesa Isabel. Mas viria por conta dessa anomalia do regime monárquico entre as repúblicas, que eram a totalidade dos países da América. Nós temos também a abolição da escravidão, que vai tirar deste governo monárquico um dos apoios, dos últimos apoios que ele tinha, que eram daqueles fazendeiros do Vale do Paraíba, os fazendeiros das regiões antigas de café, que em alguns casos já não eram tão ricos assim, mas representavam, tinham peso político, tinham tradição e tinham influência ainda. E o drama da sucessão ao trono, que envolve a figura da princesa Isabel e a longa doença de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ele vai passar boa parte da década de 1880 com a sua saúde fragilizada. E isso não vai escapar ao olhar crítico, principalmente dos jornalistas que faziam a sátira nas charges, etc. Ele é um imperador que está visivelmente cansado, ainda que não seja tão idoso, porque ele se submetia a uma rotina de trabalho muito intensa e era imperador mesmo não governando, a gente viu regência desde os 5 anos de idade, ok? Muito bem. Primeiro ponto, fortalecimento do exército. O exército sai da Guerra do Paraguai como o grande, né, a instituição sólida e vencedora daquela guerra, responsável pela vitória do Brasil. Tá? E o exército, ao sair da Guerra do Paraguai, quer se desvincular de uma série de atividades que são consideradas degradantes, como, por exemplo, caçar escravizados fugidos. E ainda com uma questão muito séria. Né? O exército brasileiro se compunha, né, tinha uma base popular muito mais forte do que quando entraram na Guerra do Paraguai, com a presença de homens negros, alguns ex-escravizados, que ganharam sua liberdade na guerra, que mostraram seu valor, né, lutando lado a lado com os brancos, com os que eram livres já quando foram para a guerra, e que tem o respeito dessas pessoas, desses companheiros de armas que gostariam agora cada vez mais de ver a abolição. Então, o exército, em boa parte, se coloca do lado dos abolicionistas. E o movimento abolicionista ele ganha impulso nessa década de 1870 1880. Tá? Ah, então não tinha abolicionista antes? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o movimento abolicionista ele não era tão visível antes. Agora ele é. Tá? Aqui é uma charge muito famosa do Ângelo de Agostini, mostrando o soldado ex-escravizado voltando da guerra e vendo que sua família ainda está no cativeiro, não foi libertada e não será libertada. Quando termina a guerra, alguns grupos das elites políticas queriam fazer com que o exército voltasse à sua condição anterior. O que significava isso? Né? Que ele fosse parcialmente desmobilizado em favor da Guarda Nacional, que o exército deixasse de receber as verbas, né, que tinham possibilitado inclusive a vitória na guerra. E aí, falando na Guarda Nacional, que a gente viu anteriormente, a Guarda Nacional ela vai, principalmente a partir da década de 1850, se tornando uma tropa cada vez mais elitizada. Para que você possa pertencer, você tem que ter uma renda que vai ser aumentada, principalmente no caso dos oficiais, que são indicados, não são mais eleitos. E a partir da década de 1873, perdão, da década de 1870, mais especificamente 1873, a Guarda Nacional não pode mais cumprir funções de polícia. Então, ela só pode ser convocada para a proteção da pátria. Aí eu assim, mas isso não é função do Exército? Pois é, isso é função do Exército, ou para reprimir rebeliões locais. Então, as funções da Guarda Nacional, que eram mais amplas, passam agora a ser quase que equivalentes às funções do Exército. Então, para alguns coronéis, para que você vai manter duas forças equivalentes? Vamos privilegiar a Guarda Nacional. Então, isso gera também um conflito com membros do Exército,
Afinal de contas, a Guerra do Paraguai tinha acabado e o Exército tinha sido fundamental. Como é que o Exército vai ser rebaixado e a Guarda Nacional vai se apresentar aí como a força de elite principal e que deve ser privilegiada? Ok? Somos da América e queremos ser americanos. Não queremos, portanto, uma monarquia, queremos uma república. Nós vamos ter a fundação, né, a publicação do Manifesto Republicano, que vocês podem clicar e ler, do Quintino Bocaiúva e de Joaquim Saldanha, em 3 de dezembro de 1870. Esse manifesto republicano, ele vai ser escrito, não é, pelos republicanos do Rio de Janeiro, que eram membros, em geral, das camadas médias urbanas, jornalistas, advogados, então Quintino Bocaiúva, Joaquim Saldanha, Lopes Trovão, Silva Jardim, eles são vistos como republicanos radicais. Eles não agradam, por exemplo, às elites do Partido Liberal, que são republicanas e que querem um republicanismo que não seja tão engajado em mudanças profundas na sociedade. Tá? Por isso, e houve uma questão, se não me engano, uma questão de Enem, ou foi da SpaceX, eu vi essa questão e agora eu esqueci, mas ela deve estar na lista das questões que vocês vão fazer no bloco, que já está publicado. Mas eu estou gravando antes de publicar o bloco, por isso que eu estou falando, estou confusa, que é exatamente discutindo isso daí, né? Se o Partido Republicano nasce do Manifesto Republicano ou nasce depois de um arranjo de forças que vai envolver principalmente os fazendeiros do café do Oeste Paulista. Por isso, a fundação do Partido Republicano não se dá seguindo o Manifesto Republicano super empolgado dos republicanos do Rio de Janeiro, mas nasce em Itu, na convenção que vai ser feita em 1873, reunindo, claro, esses republicanos radicais, mas dominada por republicanos que eram republicanos conservadores. E eu estou usando o termo exatamente para marcar essa diferença entre uns e outros, porque não existe republicano conservador nos livros que falam sobre o assunto. Mas pense assim, aquele republicano que quer a república, quer o fim da monarquia, mas quer a manutenção das estruturas como estão, talvez até do voto censitário, nem quer o voto, o sufrágio universal, sem descartar aqueles que não têm renda. É disso que eu estou falando, tá? Então, na convenção que vai fundar o Partido Republicano, vão estar presentes 133 convencionais. Desses 133, 78, a maioria são cafeicultores. E a maioria absoluta deles são paulistas. Aí vocês têm, né, o primeiro logo do Partido Republicano, que depois vai se tornar Partido Republicano Paulista, né, no final das contas, com o barrete frígio, que apareceu lá na Revolução Francesa, que a gente discutiu, que caiu em questão de prova, inclusive, substituindo a coroa. O barrete frígio é um símbolo da República, é um símbolo da Revolução Francesa. Aqui um incidente, né, que vai movimentar o Rio de Janeiro e vai movimentar os republicanos radicais de lá, né? Daí a importância do Lopes Trovão. Aumentaram o preço do bonde e a população vai para a rua protestar na chamada Revolta dos Vintém. Vintém era uma medida, né, mínima, uma fração mínima da moeda da época. Então a Revolta dos Vinténs era a população na rua exigindo que o aumento dos bondes fosse suspenso. E o Lopes Trovão, ele vai liderar a população até as portas da Quinta da Boa Vista, do palácio, né, da residência do imperador. E a população vai estar ali nos portões exigindo que o imperador venha falar com eles. É uma manobra, né, de um republicano, é uma manobra panfletária, sem dúvida nenhuma. E aí vai ser chamada a polícia. E a polícia não vai dar conta. E vai ter que ser chamado o exército. E, bem, nós vamos ter mortos e feridos. Por conta disso, que era algo inédito, nunca tinha havido um embate de rua com mortos e feridos e nada do gênero. Dom Pedro II ele vai, lamentar o incidente publicamente. O gabinete de governo vai cair, então vai derrubar o gabinete e o preço vai voltar ao que era antes. Mas esse incidente, com mortes de civis, vai ser explorado na campanha republicana, até para pintar a monarquia
como um governo autoritário, tá? Ano que vem, quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão ver a revolta da vacina e vão ver que a ação do governo republicano, quando da revolta da vacina, vai ser muito mais violenta do que esse embate por causa dos bondes na porta da Quinta da Boa Vista. Mas ano que vem vocês veem isso. Nós temos a questão da crise da sucessão. Dom Pedro II, e nós falamos isso, né, em aulas passadas, foi nas aulas de política interna. Ele se casou com uma princesa italiana do Reino das Duas Sicílias, antes da Itália unificada. Ele teve 4 filhos com a imperatriz. Os 2 meninos morreram, sobraram 2 meninas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. As duas se casam no mesmo ano, com 2 príncipes europeus, e a princesa Leopoldina, que morreu com 23 anos de idade, ela teve 4 filhos homens em sucessão. Os 2 primeiros nasceram no Brasil, porque a Constituição brasileira exigia que, para ser monarca no Brasil, você precisava ter nascido aqui no país. E os outros 2 meninos nasceram na Europa. Ela morreu na Europa. A princesa Isabel, ela teve muitos problemas para engravidar. Ela teve que ir para a Europa, fazer um longo tratamento médico, terapêutico, com especialistas que foram indicados pela Condessa de Barral, que foi a sua preceptora, e que também tinha tido muitos problemas para conseguir engravidar, ela e o marido, não se sabe detalhes, mas ela demorou 16 anos para ter um filho. A princesa Isabel engravida na Europa e ela é obrigada a voltar para o Brasil porque essa criança tinha que nascer aqui. E também não vai lhe ser permitido que ela traga médicos estrangeiros, porque isso poderia ofender aos médicos brasileiros, aos médicos da coroa. O fato é que essa primeira criança, que é uma menina, ela vai nascer no Brasil e vai nascer morta, vai ser um acidente bem traumático. Então, durante muito tempo, se acreditou que a princesa Isabel não teria filhos e que a sucessão poderia ser feita diretamente de Dom Pedro II para o seu neto mais velho, que era o Pedro Augusto, filho mais velho da Leopoldina. E esse menino e o seu irmão, que se tornou oficial da Marinha, foram educados para assumir o trono, se necessário fosse. Então, esse Dom Pedro Augusto era o neto favorito de Pedro II. O problema é que, a partir de 1875, a princesa Isabel teve 3 filhos, em rápida sucessão. Então, 3 meninos, logo a sucessão estava garantida através da princesa Isabel. Ainda assim, havia aqueles que questionavam se a princesa Isabel, sendo ela mulher e por outros motivos, poderia assumir o trono e se não seria melhor, né, eliminá-la da linha de sucessão ou criar a república. Tá? Então, o que a princesa Isabel tinha contra ela? Né? Então, ser mulher em uma sociedade patriarcal pesava contra ela. Isso quer dizer, né, que mulheres eram impedidas pela lei de assumir o trono? Não, o trono brasileiro, assim como o trono português, não excluía as mulheres da linha de sucessão. Dava preferência aos homens, mas não excluía as mulheres. Ainda assim, havia aqueles que olhavam para a princesa Isabel e não a achavam capaz de suceder o pai. Um segundo ponto, isso sim mexe, né, com grupos dentro daquele Brasil da época de forma bem mais racional, né, os positivistas, o exército, parte dos políticos tradicionais. A princesa Isabel era muito católica, tá? E daqui a pouco a gente vai ver a questão religiosa, e na questão religiosa ela tendeu a se posicionar ao lado do Papa, o que significava contra a maçonaria e contra aqueles que acreditavam que o Papa não tinha direito de interferir em questões nacionais. Essa ideia de que o poder do Papa é maior do que qualquer poder, ela estava sendo ressuscitada no século XIX. Essa teoria, né, essa doutrina se chama de ultramontanismo, o poder está do outro lado dos montes, né? Essas palavras surgem na Europa, então, dos montes que separam, né, dos Alpes, que separam a França da Itália, e o Papa teria o direito de interferir, né? Seria o poder sobre todos os poderes. Aí alguém pode falar, mas professor, isso daí não tinha sido questionado lá no século XVI? Pois é, mas as ideias vêm e vão. E o Papa da época, que a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco, porque já falamos dele na época da unificação italiana, ele tentava reeditar ideias da
Idade Média Central, lá do século XIII, do século XIV, no século XIX. Claro que não ia dar certo, né? Mas gerou um conflito, gerou desgaste, gerou problemas. E uma das questões, né, que o papado vai usar para tentar aumentar essa força de pressão católica sobre os governos é tentar atrair as mulheres, as esposas, para as atividades da igreja. Então, tradicionalmente no Brasil, as mulheres participavam das atividades religiosas, mas os homens participavam ainda mais, né, das irmandades e de outros grupos. E no século XIX, principalmente utilizando-se do culto mariano, nós vamos ter essa atração das mulheres para a igreja. E uma dessas mulheres era a Princesa Isabel. E ela era vista como um possível problema futuro por vários segmentos das elites políticas, militares brasileiras da época. Um outro problema para ela era o Conde de, né? Se sabia que a Princesa Isabel era fortemente influenciada pelo marido, o que não era algo incomum. Né? O Conde de, ele tinha sofrido fortes críticas, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Então, terminou aquela fase, vamos festejar a vitória, ele vai começar a ser atacado, né, porque ele foi o chefe das forças brasileiras no final da guerra, e sendo lançadas sobre eles acusações, algumas procedentes, mas a maioria exageradas. Né? Ele também vai ser ridicularizado, vai ser acusado de ser dono de cortiços. Vocês da viram em literatura o cortiço, viram o naturalismo, e provavelmente as professoras comentaram, né, que o Conde D ele vai ser acusado de ser dono de cortiços e vai ser caricaturizado nos jornais como tal, etc. Então, alguns diziam que caso, né, a princesa Isabel assumisse, o Conde D ele seria, na verdade, o verdadeiro governante do Brasil, que é uma das maneiras de desqualificar as mulheres, a dizer, não, vai ser o homem, vai ser o marido dela que vai mandar. E o Conde D ele não era muito bem visto pelas elites agrárias, porque ele era um abolicionista que se posicionava publicamente como tal. Então, ele vai ser visto aí como um dos sujeitos que influenciaram a princesa Isabel a assinar a Lei Áurea, ok? Porque ela assinou, Dom Pedro II estava na Europa à época. Muito bem. Então, mesmo que a gente diga, olha, a princesa Isabel, ela liderou 3 regências, né? 1871, 75, 76, 87, 88, quando se acreditou, inclusive, que Dom Pedro poderia morrer, porque ele estava muito doente. Né? Ele chegou a receber a extrema-unção, o último dos sacramentos, ou estava prestes a receber a extrema-unção, porque se acreditava que ele não iria sobreviver à doença, né, que o levou à Europa. Então, ainda que ela assumisse a regência por 3 vezes, no resto do tempo ela se mantinha, era mantida pelo imperador à margem de qualquer decisão política. Aí alguém vai dizer, porque ela era mulher? Não, talvez por um erro de cálculo de Dom Pedro II, e eu posso dizer para vocês sem problema que a rainha Vitória fez a mesma coisa com o filho dela, que depois seria rei, né, Eduardo VII. Ele também foi mantido pela mãe, alijado das questões de Estado porque a mãe não confiava nele. Tá? Então não era coisa que acontecia somente com a princesa Isabel por ela ser mulher. Poderia acontecer com o homem também. E não é necessariamente uma decisão muito sábia você deixar o herdeiro do trono à margem das discussões, né, concernentes àquilo que você vai ter que assumir daqui a pouco, ou a qualquer momento, ainda que de forma temporária, como no caso das regências. Dom Pedro II ele chegou a elogiar a República publicamente, né, em escritos seus, como o melhor sistema de governo. Com a Lei Áurea, acabamos de comentar, aquele pouco apoio que se tinha um terceiro reinado começou a se perder. Tá? Então, por que a República veio? Ela veio pela convergência de interesses de vários setores. Os latifundiários do Oeste Paulista, que fundaram o Partido Republicano em 1873, os militares positivistas, que a gente vai falar na próxima aula, né, eram em sua maioria, na década de 1880, republicanos. Na verdade, os positivistas eram republicanos, né, e os militares do exército, mesmo os não republicanos, os não positivistas, acabavam pendendo para o pensamento republicano também. Vamos à questão religiosa. 1872, 1875. Então,
uma década antes da questão militar, que é tema da próxima aula. Aqui uma pintura do Papa Pio IX. O Papa Pio IX, ele vai ser um dos papas mais importantes da história da Igreja Católica, um dos papas que vai governar por mais tempo a Igreja Católica, e um papa que vai ser o primeiro, ali no século XIX, a reagir ao pensamento secular, ao pensamento científico, às novas doutrinas políticas. A gente falou de tudo isso, né? Depois daquele choque que a Igreja Católica vai sofrer com a Revolução Francesa. Então, ele é o Papa da reação, tá? Mas, mesmo querendo reagir, tá? Não é o mesmo mundo do século XIII, do século XIV. Né? O mundo mudou e aquilo que o Papa fala não necessariamente vai ser aplicado dentro de estados que têm governantes, mesmo católicos, né? Mas que acreditam que a Constituição está acima, né? De qualquer questão religiosa, ou que o Estado deve ser laico, ou o que quer que seja. O Estado no Brasil não era laico, mas a lei brasileira garantia, por concessão da própria Igreja Católica aos reis portugueses e espanhóis lá atrás, e os imperadores brasileiros herdaram isso, o padroado. O padroado, se vocês esqueceram, então deixei aqui um slide que é o mesmo slide, acho, que está lá nos slides, no conjunto de slides de Primeiro Reinado. Então, ó, os padroados régios eram um conjunto de privilégios que tinham sido dados, né, pelo Papa em sucessivas bulas pontifícias, aumentando. Então, veja só, né, os monarcas católicos da Espanha, de Portugal e depois do Brasil, eles tinham um peso muito grande na administração da igreja, na organização da igreja nos seus domínios. Tá? Então, era o rei que arrecadava os dízimos, que deveria construir e prover as igrejas, que nomeava, né, os párocos, então ele poderia indicar os padres das paróquias. Quando propor bispos, então o imperador propunha os nomes, ou um conjunto de nomes, e aí o Papa selecionava daqueles nomes que tinham sido propostos pelos reis ou pelos imperadores. Tá? Então, no final das contas, várias atividades da Igreja Católica eram atividades políticas, né? Ou que estavam ligadas ao poder político. O salário desses bispos, o salário dos padres, vinha dos cofres do Estado. Tá? A Igreja Católica tinha o controle, por exemplo, dos registros de nascimento, de casamento. Não havia casamento civil, não havia registro civil. Ok? Agora, um dos privilégios mais importantes dos reis ou do imperador é que nada que o Papa publicasse podia entrar em exercício no Brasil, em Portugal, na Espanha, sem autorização do monarca. E uma questão importante, né? O Papa Pio IX, ele vai iniciar uma campanha contra a maçonaria. A gente sabe que a maçonaria está ligada a todos os movimentos de independência das Américas. No Brasil, em especial, né, José Bonifácio era maçom, leva Pedro I para a maçonaria. A maçonaria tem um papel fundamental na política brasileira do final do século XVIII até meados do século XX de forma clara, tá? De forma explícita. Então, Pedro I era maçom, Pedro II não era, mas vários presidentes são, vários ministros são. E em 1864, o Papa publica uma bula estabelecendo que todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam escolher largar a maçonaria ou ser excomungados. A bula não vai entrar em vigor no Brasil. Então, o imperador finge que ela nem existe, tá? Mas em 1872, vários religiosos formados dentro já dessa doutrina do ultramontanismo começam uma campanha nos quadros da igreja, uma militância dentro das igrejas, envolvendo bispos, veremos daqui a pouco, exigindo que essa bula seja cumprida. E aí, o estopim da questão religiosa. Então, veja, a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala de estopim, é a faísca que vai fazer a coisa, explodir, mas a bomba já estava armada, ok? Vai ser o discurso na loja maçônica Grande Oriente do Vale do Lavradio, uma das ruas lá do centro da cidade do Rio de Janeiro, uma rua muito importante à época, né? E hoje é uma rua
também importante por uma série de motivos, inclusive os históricos, em que o padre José Luiz de Almeida Martins, aí alguém vai pensar, padre maçom? Nossa, havia muitos. A maçonaria estava em todo lugar. Lembrem lá, né, da Revolução de 1817, ela nasce nas lojas maçônicas e ela é chamada também de Revolução dos Padres, porque muitos dos envolvidos eram padres e eram maçons, ok? Então esse padre ele vai fazer, né, um discurso celebrando o Visconde de Rio Branco, que era o presidente do gabinete de ministros e que era grão-mestre maçom, pela vitória política que resultara na Lei do Ventre Livre. Aí o bispo da cidade, do Rio de Janeiro, Dom Lacerda, vai insistir que o padre cumpra a bula e deixe a maçonaria. Afinal, a bula existia, ele era padre. E ele é uma pessoa que se torna notória por causa desse discurso. O padre não somente vai resistir, mas vai publicar o discurso em vários jornais. Então a briga vai parar nos jornais. Em represália, o bispo suspendeu o padre das suas ordens, né, sacras. Ele não podia mais ministrar sacramentos, ele não podia mais rezar missa, não podia mais nada. A maçonaria, indignada, e pensem aí que a maçonaria reúne elites do exército, elites da política, porque todos os homens importantes, praticamente todos os homens importantes faziam parte da maçonaria, vai se unir inteira, porque havia brigas dentro da maçonaria brasileira, né? Havia divisões, mas aí os maçons se unem e vão usar os jornais de todo o país para condenar o jesuitismo. E lembrem da perseguição à ordem jesuítica por conta da sua influência política lá atrás, ela vai ser expulsa do Brasil, vai chegar a ser suspensa pela Igreja Católica no século XVIII, e ao ultramontanismo. Então, esses ataques vão respingar, inclusive, na princesa Isabel. Né? Vocês já tirem por aí, a gente já explicou antes. Bem, o bispo de Recife, ele vai reagir mandando fazer cumprir a bula papal e vai, inclusive, negar a extrema-unção aos maçons. Muitos maçons eram extremamente católicos ou de famílias extremamente católicas, e isso tem um impacto muito grande, porque da mesma maneira que a maçonaria era importante na vida deles, ser católico, um bom católico também era. Tá? Aí o gabinete e a Câmara e o Senado vão reagir e vão pedir a prisão do bispo de Recife, porque o bispo, lembre, ele é indicado, né, ou acatado pelo imperador e ele recebe salários que são salários pagos pelos cofres do Estado. Então a Câmara, o Senado e o gabinete mandam prender o bispo de Recife em janeiro de 1874 e o bispo do Pará, que se solidariza com ele, vai na mesma ideia, também vai ser preso e os dois são remetidos para o Rio de Janeiro. Isso é inédito, isso vai gerar uma insatisfação de parte da população e de parte dos políticos também, que eram católicos e não eram maçons, ouviam aquilo como um erro. Então, o Papa vai protestar, o parlamento, né, parte do parlamento vai recuar, e nós vamos ter uma revolta que já caiu na Olimpíada de História e que pode aparecer em alguma questão de concurso, que é chamada Revolta dos Quebra-Quilos, né, que é muito peculiar. Se clicarem aqui, vocês vão lá. Porque a Revolta dos Quebra-Quilos ela vai ser estimulada por padres ultramontanistas contra o sistema, usando também como desculpa a resistência ao sistema de pesos e medidas, porque o Brasil tinha adotado o sistema métrico internacional em 1862. E aí eu quero, né, vou perguntar para vocês lembram quando foi inventado o sistema métrico internacional? Lembram? Na Revolução Francesa, né? Então, o sistema métrico internacional vai ser associado a esse secularismo, vai ser associado a esse mundo, né, que persegue a religião, que persegue a igreja. Então, a revolta dos quebra-quilos não é nada. Uau, arrastou o Brasil inteiro, mas ela mostra como, né, você pode manobrar elementos que não têm nada a ver e juntar tudo num caldeirão. A insatisfação com a resistência do imperador em acatar, né, uma determinação do Papa, a punição aos bispos e a imposição do sistema métrico que vai mexer com as tradições locais. Quer usar coisas como légua, como libra, pé, polegada, e que essas coisas, entre outros, né, alqueire, e que vão ter que ser substituídos por metro, por quilo, então você tem essa reação popular. Muito bem.
Como termina a questão religiosa? É o fim dessa nossa primeira aula. Ela vai se terminar com uma tentativa de conciliação. O gabinete Rio Branco cai, e era um gabinete formado por políticos maçons. E vai ser substituído por um gabinete liderado pelo Duque de Caxias, em 1875, que não era maçom. Os religiosos que tinham sido punidos receberão anistia. E a Santa Sé se compromete a não perturbar mais Dom Pedro II, exigindo que ele faça cumprir a bula no Brasil. Aí aqui charges da época, né, mostrando aí como se arrumou as coisas, né? Sua Majestade aproveita a ocasião para, não desfazendo no macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Então, no prato do Papa, com macarrão, você tem escrito sílabos, né? Que era o título do documento que bania lá, né? Que condenava os erros da civilização moderna. E no prato de feijoada, nós temos a Constituição. Então, aqui, essa charge, ela vai enfatizar o acordo, né? A conciliação. E aqui, a charge do Bordalo, ela vai condenar o imperador. Deu a mão à palmatória. No fim das contas, essa conciliação não vai agradar nem os maçons e positivistas, que vão, né, ver a decisão do imperador como um sintoma de fraqueza. Lembre, é o imperador velho, é o imperador doente, é o imperador fraco. É essa a imagem que vai começar a se projetar da metade da década de 1870 até o fim do Império. E a vingança vem com a nova lei eleitoral, que a gente começa a próxima aula com ela. E os partidários do Papa também não se sentem muito satisfeitos, e alguns deles vão começar a apoiar a República e desconfiar, né, outros, se a princesa Isabel vai conseguir ou não ser uma monarca mais alinhada com a Igreja Católica, tendo em vista essa oposição que se tem dentro das elites políticas e militares brasileiras da época. Mas é isso, terminamos a aula agora, e a nossa última aula de conteúdo, não última aula de história, vai ser a queda do Império. Tchau, tchau para vocês.